Você sabia que existe uma região no coração do Brasil onde dezenas de povos indígenas mantêm tradições que desafiam o tempo e resistem à influência do mundo moderno? Imagine culturas inteiras que, mesmo cercadas pela globalização, ainda preservam rituais sagrados, línguas ancestrais e modos de vida únicos. E o mais surpreendente, muitos desses conhecimentos milenares ainda são desconhecidos pela maioria dos brasileiros. Se você quer descobrir os segredos, histórias e mistérios dos povos do Xingu antes que desapareçam, fique comigo até o final, porque o que você vai ver aqui pode mudar a forma como você enxerga a história do nosso país. No início do século XX, a região do Xingu ainda era um território quase inacessível para os não indígenas. Poucos exploradores e sertanistas ousavam atravessar suas matas densas e rios caudalosos. O que muitos não sabem é que a criação do Parque Indígena do Xingu, em 1961, foi fruto de uma verdadeira batalha política e social. Liderados pelos irmãos Vilas Boas, sertanistas que se tornaram defensores dos povos indígenas, o projeto do parque surgiu como uma forma de proteger não apenas a floresta, mas principalmente as comunidades que viviam nela. Na época, os povos indígenas estavam sob grave ameaça de extermínio, seja por doenças trazidas de fora ou pela expansão desenfreada da fronteira agrícola. O parque se tornou o primeiro território indígena demarcado no Brasil e é até hoje um símbolo de resistência cultural. Sua criação significou o reconhecimento de que esses povos não eram obstáculos ao progresso, mas sim guardiões de um conhecimento milenar que poderia ensinar ao mundo inteiro sobre sustentabilidade, convivência com a natureza e respeito ao coletivo. O Xingu também inaugurou um modelo pioneiro de proteção que inspiraria outras terras indígenas no país. O mais impressionante é que, mesmo após mais de 60 anos, os povos do Xingu continuam lutando contra invasões e pressões externas, mostrando que a batalha pela preservação da sua cultura está longe de terminar. Quando falamos povos do Xingu, estamos nos referindo a uma diversidade impressionante. Atualmente, mais de 16 etnias habitam a região, cada uma com língua, costumes e tradições próprios. Entre eles estão os Camaiurá, Yaualapiti, Cuicuró, Calapalo, Merinaco e muitos outros. Essa pluralidade faz do Xingu um verdadeiro mosaico cultural, uma das maiores concentrações de diversidade indígena em uma única área do mundo. Para ter uma ideia, enquanto o Brasil caminha para a perda de muitas de suas línguas nativas, o Xingu ainda preserva mais de uma dezena delas, transmitidas de geração em geração de forma oral. Cada povo possui um sistema de organização social distinto, com papéis bem definidos entre guerreiros, líderes espirituais, anciãos e jovens aprendizes. Os casamentos, por exemplo, muitas vezes envolvem alianças entre aldeias, fortalecendo vínculos de cooperação e equilíbrio político. O mais fascinante é que, apesar das diferenças, os povos do Xingu desenvolveram um forte senso de unidade, criando alianças culturais que os ajudam a enfrentar ameaças externas. Essa convivência entre tantos povos diferentes em harmonia é algo raríssimo no mundo contemporâneo, onde choques culturais muitas vezes geram conflitos. No Xingu, a diversidade se transforma em força coletiva. Um dos aspectos mais marcantes dos povos do Xingu são seus rituais, que unem espiritualidade, celebração comunitária e transmissão de conhecimento ancestral. O mais famoso deles é o Quarup, realizado em homenagem aos mortos ilustres da comunidade. Durante dias, aldeias inteiras se reúnem em torno de troncos enfeitados que representam os espíritos dos falecidos. Cânticos, danças, pinturas corporais e lutas rituais marcam a ocasião, numa mistura de luto e celebração da vida. É uma forma de honrar os ancestrais e manter viva a ligação entre os vivos e os mortos, reforçando o senso de pertencimento coletivo. Outro ponto central é a presença dos pajés, que atuam como líderes espirituais e curadores. Eles utilizam plantas medicinais, rezas e rituais de contato com o mundo espiritual para proteger a comunidade. Muitas vezes, os pajés são vistos como pontes entre o humano e o sagrado, carregando saberes transmitidos há séculos. O curioso é que esses rituais não se restringem ao âmbito religioso. Eles também servem para consolidar alianças políticas, resolver conflitos e fortalecer a coesão social. A espiritualidade xinguana não é algo separado da vida cotidiana, mas uma engrenagem que mantém todo o sistema cultural funcionando. A vida cotidiana no Xingu é um reflexo da relação profunda entre os povos e o ambiente natural. A alimentação é baseada em produtos cultivados nas roças e recursos pescados ou caçados. O peixe, em especial, é a principal fonte de proteína e possui um valor simbólico que ultrapassa a simples nutrição. Diversas técnicas de pesca são utilizadas, algumas coletivas, envolvendo armadilhas e cercados nos rios. A mandioca é outro elemento fundamental. Dela se produz a farinha, o beiju e a caiçuma, uma bebida fermentada que desempenha papel importante nas festas comunitárias. As roças são cuidadas coletivamente e cultivam uma variedade impressionante de espécies, mostrando um conhecimento refinado de manejo da terra. Essa agricultura tradicional é adaptada ao ambiente amazônico e demonstra como é possível manter a fertilidade sem devastar a floresta. O cotidiano também envolve atividades de confecção de artesanato, cuidados com as crianças, preparação dos rituais e a educação dos jovens, que aprendem desde cedo com os mais velhos.
É um modo de vida em que o trabalho não se separa do lazer ou da espiritualidade. Tudo faz parte de um mesmo ciclo, equilibrado e interdependente. Para os povos do Xingu, a estética vai muito além da beleza. Ela é linguagem, identidade e espiritualidade. A pintura corporal é um dos elementos mais conhecidos e admirados. Utilizando pigmentos naturais extraídos de sementes, folhas e carvão, os xinguanos transformam seus corpos em verdadeiras obras de arte. Cada traço e cor carrega significados. Pode indicar pertencimento a um clã, estado civil, participação em um ritual ou até mesmo intenções de guerra ou celebração. É uma escrita visual que comunica sem palavras. Além das pinturas, os adornos também possuem papel crucial. Colares de sementes coloridas, cocares de penas, braceletes e cintos são confeccionados com paciência e habilidade, revelando um profundo conhecimento da fauna e flora locais. Esses adereços não são meros enfeites. Eles carregam poder simbólico e espiritual, sendo muitas vezes utilizados em cerimônias para atrair proteção ou boas energias. A estética, portanto, é parte integrante da vida social e ritual. Para um observador externo, pode parecer apenas ornamentação, mas para os povos do Xingu, é um código complexo que expressa valores, tradições e até mesmo relações políticas entre aldeias. Diferente do modelo escolar ocidental, a educação no Xingu acontece de maneira oral e prática, diretamente integrada ao cotidiano. As crianças aprendem observando e imitando os mais velhos, absorvendo técnicas de pesca, agricultura, artesanato, rituais e valores comunitários. Histórias contadas pelos anciãos transmitem não apenas mitos e lendas, mas também princípios éticos, noções de convivência e estratégias de sobrevivência. Cada narrativa carrega lições que moldam a identidade coletiva. Nos últimos anos, houve também a introdução de escolas formais dentro do parque, fruto de uma luta dos próprios indígenas. O objetivo, porém, não é substituir a tradição, mas complementá-la, garantindo que os jovens tenham acesso tanto ao conhecimento dos ancestrais quanto ao mundo externo. Professores indígenas bilíngues desempenham um papel essencial, ensinando português sem apagar as línguas nativas. Essa fusão entre tradição e modernidade é um dos maiores desafios atuais. Como manter a essência cultural diante das pressões da globalização? Para os povos do Xingu, a resposta está em formar jovens capazes de transitar entre dois mundos sem perder a raiz de sua identidade. Embora muitas vezes invisibilizadas nas narrativas externas, as mulheres têm papel central na organização social e cultural dos povos do Xingu. São elas que dominam a produção agrícola, garantindo o alimento que sustenta toda a comunidade. Também são responsáveis pela fabricação de cerâmicas, cestos e outros utensílios indispensáveis ao dia a dia. Além disso, exercem funções de liderança em rituais, especialmente nas celebrações ligadas à fertilidade e à colheita. A maternidade é altamente valorizada, mas isso não significa que a atuação das mulheres se restrinja ao espaço doméstico. Muitas delas se tornaram porta-vozes da luta indígena, liderando movimentos de defesa dos direitos territoriais e culturais. O protagonismo feminino cresceu nas últimas décadas, revelando lideranças poderosas que articulam a preservação do Xingu com pautas contemporâneas, como direitos humanos, meio ambiente e gênero. Essa presença crescente mostra que a força das mulheres é indispensável para a continuidade cultural e para a resistência frente às ameaças externas. No Xingu, a luta corporal não é apenas esporte, mas também um ritual de afirmação e respeito. Conhecida como Huka-Huka, ela é realizada principalmente durante o Quarup e consiste em um combate corpo a corpo onde os lutadores buscam derrubar o adversário no chão. Apesar de parecer agressiva, a prática é marcada por um profundo senso de disciplina e honra. Não há espaço para golpes desleais ou humilhação. O vencedor ganha prestígio, mas o respeito ao oponente é sempre preservado. A Huka-Huka é também um momento de socialização entre aldeias. Jovens guerreiros se preparam durante meses para enfrentar rivais de outras etnias, fortalecendo laços de amizade e trocas culturais. Além disso, a prática é uma metáfora da própria vida comunitária. Exige força, mas também autocontrole e respeito às regras. Para os povos do Xingu, a luta não é sobre destruir o outro, mas sobre reafirmar sua própria identidade e valor perante a coletividade. É um exemplo poderoso de como tradições podem unir esporte, ritual e política em uma única prática. Apesar de toda a resistência, os povos do Xingu vivem sob constantes ameaças. O avanço do agronegócio, a expansão ilegal de garimpos e a pressão por grandes obras de infraestrutura colocam em risco não apenas o território, mas também a saúde e a cultura dessas comunidades. Muitas vezes, rios são contaminados por mercúrio, florestas são desmatadas e animais desaparecem, afetando diretamente a alimentação e os rituais tradicionais. Além disso, doenças trazidas de fora continuam sendo um perigo, já que muitas aldeias têm sistemas de saúde frágeis. Outro desafio é o contato crescente com o mundo externo. Jovens indígenas são cada vez mais expostos à tecnologia, às redes sociais e a um estilo de vida urbano que pode, em certos casos, gerar conflitos de identidade. Por outro lado, esse mesmo contato oferece novas ferramentas de luta.
Muitos líderes indígenas utilizam hoje as redes para denunciar invasões, divulgar sua cultura e conquistar apoio internacional. A luta do Xingu é, portanto, um reflexo da luta maior dos povos indígenas no Brasil. O direito de existir em sua plenitude cultural, sem serem forçados a escolher entre tradição e modernidade. Mais do que uma reserva indígena, o Xingu é um verdadeiro laboratório vivo de diversidade cultural e ambiental. Os povos que habitam a região são guardiões de um conhecimento acumulado ao longo de séculos, capaz de ensinar ao mundo caminhos para um futuro mais equilibrado. O manejo sustentável da floresta, a agricultura adaptada à Amazônia e os sistemas de convivência coletiva representam alternativas valiosas diante das crises ambientais e sociais globais. O Xingu prova que é possível viver em harmonia com a natureza sem abrir mão do desenvolvimento humano. Seu legado também é político e simbólico. O Parque Indígena do Xingu foi pioneiro em mostrar que a preservação cultural e ambiental andam de mãos dadas. Ao garantir a sobrevivência dessas comunidades, o Brasil não apenas protege um pedaço de sua própria história, mas também oferece ao mundo um exemplo de resistência e sabedoria. Para quem observa de fora, pode parecer um espaço distante, quase mítico. Mas para os povos do Xingu, é o centro de sua vida e identidade, um patrimônio que precisa ser respeitado e preservado para as futuras gerações. Os povos do Xingu carregam em si um patrimônio humano inestimável, onde cada ritual, cada história e cada gesto revelam séculos de conhecimento e resistência. Conhecer essa realidade é também reconhecer a riqueza do Brasil, que vai muito além das grandes cidades e do mundo moderno. Se você se surpreendeu com o que aprendeu hoje, não deixe de apoiar este canal. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também precisa conhecer essa história. E claro, continue comigo, porque nos cards finais você vai encontrar outros vídeos cheios de mistérios e curiosidades que vão abrir ainda mais sua mente.